Bom dia, gente, tudo bem? Vou começar aqui nossa transmissão. Eu vou esperar o pessoal chegar mais um pouquinho, mas eu queria já ir começando a falar sobre os alinhadores aqui no nosso chat, né? Você pode fazer as perguntas aqui, a gente conversar um pouco. Só um minutinho. Muito bem. Todos estão me ouvindo bem aí? Responde para a gente no chat se está tudo bem, se estão ouvindo. Muito bem, então eu vou começar aqui perguntando a vocês se vocês já têm alguma experiência com alinhador. Se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir colocando, que a gente já vai respondendo enquanto os outros colegas vão entrando, tá? Vamos lá. Os alinhadores chegaram com muita força. É claro que tudo que vai chegando, todas as coisas novas, todo o conhecimento que vai chegando na ortodontia, ele vai servir para nós, né, sempre. Eu sempre falo com meus alunos que muitas vezes você acha que sempre que tem uma mudança de técnica, sempre que aparece uma técnica nova, muitos tendem a jogar tudo fora, mas não é exatamente o contrário. Hoje, nos nossos cursos de especialização, a minha colocação com os alunos tem sido a seguinte: se você não souber fazer planejamento com aparelho fixo, convencional, você não consegue fazer planejamento com alinhador, por exemplo. Porque ortodontia é ortodontia. Nós vamos sempre caminhando num sistema de acumular conhecimento. Não é aquela coisa de pegar e jogar fora. O grande problema é que sempre que surge alguma coisa nova, as pessoas ficam empolgadas demais, né? E aí parece que nada mais... Eu sou muito empolgado, mas eu não sou de jogar as outras coisas fora. Então, hoje, nos nossos cursos de especialização, os alunos estão começando sempre aprendendo ortodontia convencional, ortodontia autoligada. Na convencional, straight wire, edgewise, aprende tudo, né? Rickets, um pouco de arco segmentado. Então, é muito importante a gente vir nesse caminho, né? Então, muita parte de mini implante também, mini implante extraoveolar. E aí eu venho nesses 30 anos de ortodontia experimentando isso. Você vai curtindo, eu sou muito de aproveitar as mecânicas novas. E sou muito corajoso sempre para entrar nas mecânicas, porque acho que é uma obrigação minha, como um cara de ciência, um professor, está muito atualizado. Então, assim, é muito, muito interessante isso. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui no nosso papo é que tudo que você sabe de ortodontia vai ser muito importante para esse novo aprendizado. E hoje vai ser muito interessante, que eu vou começar bem, né, bem do começo mesmo, sem ser redundante aqui, mas a gente vai iniciar para explicar para pessoas que nunca... A ideia é, se você nunca teve nenhuma experiência com alinhador, está no lugar certo, que a gente quer começar dessa maneira aí. Então, nós vamos discutir como vai ser esse conhecimento, como que nós vamos estar, o que é preciso para cada fase, para cada tipo de coisa que nós queremos fazer com alinhador, que existem várias possibilidades. Estou vendo aqui já os colegas falando, ainda não trabalha, a maioria aqui ainda não trabalha, mas estão interessados, então, muito legal. Então, eu vou
vamos começar a nossa transmissão, então, de hoje. Muito bem. Então, as perguntas que eu mais ouço são, sem dúvida, essas daqui. Quanto tempo vai durar o tratamento? Né? Quantas placas vão ser necessárias? E quanto vai custar? Então, muitas vezes eu tenho colegas que já trabalham com alinhadores e que vêm agora utilizar os alinhadores em office. Né? Qual é a diferença dos alinhadores em office para os alinhadores convencionais? A diferença é muito simples. Os alinhadores em office são alinhadores para tratar casos menos severos, onde eu vou resolver o tratamento em poucos meses. Essa é a ideia. Então, eu vou mostrar muitos casos que nós temos que foram tratados em 4 meses, 5 meses, né? Porque o alinhador tem essa grande vantagem, ele vai no ponto exato. Então, eu posso tratar um dente. Então, se eu tenho uma recidiva com apinhamento inferior, eu posso simplesmente girar um dente, né? Como vocês já sabem. E é muito interessante também que eu consigo girar um incisivo, intruir um molar e, sei lá, vestibularizar um segundo pré-molar do outro lado. Eu consigo, com o alinhador, mexer apenas nesses 3 dentes. Mas respondendo as nossas 3 perguntas aqui, quanto tempo vai durar o tratamento? Depende de quantos movimentos nós vamos querer, depende do caminho que eu vou escolher. Por exemplo, se eu tenho um apinhamento inferior, eu vou corrigir o apinhamento ou expandindo, ou eu vou corrigir fazendo IPRs, que são os slices, ou eu vou tratar simplesmente combinando IPR com slice e, se possível, vestibularizando para ganhar espaço. Então, o tempo vai depender do que eu estou me propondo a fazer. Quantas placas vão ser necessárias, vão por aí também. E quanto vai custar o tratamento? Então, vamos dizer, se eu estou falando quanto vai custar para o profissional ou quanto vai custar para o paciente, as duas coisas eu vou explicar muito bem. O segredo aqui, quando eu começo a trabalhar com alinhador em office, eu trouxe para mim toda a coisa, toda a responsabilidade, mas também todo o lucro do tratamento, né? Então, eu consigo baixar muito o nosso custo. Isso aqui talvez seja uma coisa que nós vamos ter que discutir com bastante calma nessa sequência. Muito bem. Existem 3 maneiras de trabalhar com alinhadores. E existem 3 expertises com alinhador. A primeira eu posso simplesmente não querer fabricar alinhador ou não querer ficar fazendo setups virtuais e mandar o alinhador para uma empresa. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou saber indicar, né? Eu vou precisar desses conhecimentos que eu coloquei do lado direito aí. Eu tenho que saber indicar muito bem. Então, esse caso é para Invisalign, esse caso é para alinhador em office, esse caso aqui eu vou simplesmente fazer um trabalho mais... Eu vou tentar simplificar esse caso, ou eu vou tratar totalmente essa classe 2, né? Então, de qualquer jeito, você tem que saber indicar. Fazer uma previsibilidade também é muito interessante. Quais movimentos que vão acontecer, quais não vão acontecer? Quais vão acontecer mais fácil? Esse tratamento é mais difícil ou é mais fácil? Eu vou levar mais tempo? Então, entender da previsibilidade. E a previsibilidade depende diretamente da questão de limites. Por exemplo, quanto que eu consigo expandir com o alinhador? 2, 3, 4, 5 milímetros? Eu consigo tratar uma mordida cruzada posterior, uni ou bilateral? Então, conhecer esses limites é muito importante. Só tem 2 maneiras de conhecer limites. Ou eu, através da minha experiência, do que deu certo ou não deu, ou através do que está publicado de casos, estudando através de uma casuística de alguém, né? Ou de várias pessoas. Então, nós vamos dar uma aula de cada, no nosso curso está programado, uma aula de indicações, outra de previsibilidade, outra de limites, né? Nós temos que entender a biomecânica, porque tem mudanças, o jogo de ancoragem muda um pouco, né? Então, a gente vai ter que entender da biomecânica. Tem 3 coisas envolvidas na biomecânica, né? A troca da placa, se o paciente troca a placa semanalmente, 15 dias, 21 dias ou 30 dias, também está envolvido nessa questão da biomecânica
a dureza da placa. Eu tenho placas mais finas, placas mais espessas, não é? Então, são combinações. E além dessa segunda questão da placa, ainda tem a taxa de movimento. Então, eu posso começar a trabalhar com uma taxa de movimento maior ou menor. O que eu estou dizendo? Para protuir um incisivo, eu posso protuir com 4 placas por milímetro, mas eu posso protuir com 3 placas ou com 5 placas. Então, isso aí vai estar envolvido. O planejamento é a coisa principal. Então, por exemplo, como é que eu vou tratar uma mordida aberta? Eu vou instruir posteriores ou vou instruir anteriores? Né? Então, a gente tem que saber planejar cada caso, fazer o gerenciamento clínico, que é a hora que o paciente senta na nossa cadeira ali. Eu vou começar o tratamento, eu tenho que saber como eu faço IPR, como eu faço os attachments, não é? Então, esse conhecimento, todos vão ter que ter, dessa primeira quadro aí, todos vamos ter que ter para trabalhar com alinhador. Eu só consigo trabalhar com alinhador se eu tiver esse conhecimento número 1. E a segunda coisa que nós vamos... a segunda opção seria a gente só fazer o setup e mandar para um laboratório imprimir. Qual é a vantagem de eu pegar os casos, sentar em frente ao computador, fazer o setup e mandar para um laboratório imprimir? Que eu não tenho que comprar uma impressora, uma plastificadora, eu não tenho que cuidar de um laboratório, tá? Nesse segundo nível de conhecimento, você vai ter que aprender a fazer o setup virtual, você vai ter que entender de estagiamento, de hierarquia de movimento, de colisões, ou seja, eu vou protuir um incisivo no apinhamento, mas eu vou ter que primeiro abrir espaço para depois protuir o incisivo, não é? Dominar as ferramentas, como é que eu vou fazer para dominar as ferramentas aqui? Eu preciso, na verdade, saber cada uma delas, né? Então, eu tenho lá no programa um monte de ferramentas interessantíssimas, mas eu vou ter que aprender esses programas. Então, esse é o segundo nível de aprendizagem, de conhecimento com nossos alinhadores. O terceiro nível já é quando você quer montar um laboratório e você quer saber qual impressora eu compro, qual plastificadora. E é claro que nós vamos, no nosso curso, abordar tudo isso também. Então, a ideia é, você vai escolher quais conhecimentos que você quer ter, mas eu vou lhe dar todos os conhecimentos. O bacana é que o curso fica durante um ano. Quando você compra o curso, você tem as aulas durante um ano. E eu tenho visto também que alguns colegas começam assim, mais tímidos, numa parte só, e depois eles vão evoluindo aí do ponto 1 para o ponto 2 e alguns já para o ponto 3, ok? Muito bem. Eu queria começar com um caso aqui muito rapidamente, mostrando o seguinte. Como que a gente vai decidir? Esse caso, por exemplo, eu vou tratar com alinhador em Office, ou vou usar uma empresa como a ClearCorrect, todas as outras empresas aí, ou vou fazer com Invisalign mesmo, ou vou fazer com a Estética Line. Nós temos ótimas empresas no Brasil, né? E tem muitas possibilidades. Agora, como que eu vou saber escolher o tratamento? Eu tenho 3 opções que eu gostaria de te dar. Eu posso tratar esse caso com Invisalign, eu posso tratar com outros aligners. Desculpa colocar outros aligners para não citar o nome de todas as empresas. Ou eu posso simplesmente, que também não é simplesmente, mas eu mesmo fazer o planejamento. Se eu faço o planejamento do caso, envio simplesmente para impressão, eu tenho uma grande vantagem aí, que é muito mais barato, né? Quando eu imprimo o caso quando eu faço o planejamento e mando para fazer a impressão. Isso fica mais barato. E quando eu falo assim, mais barato, permite com que eu trate muito mais pacientes. O que nós estamos propondo para muitos pacientes é caminharem do aparelho fixo para o alinhador, né? Oferecer o alinhador para o maior número possível de pacientes. Então, é muito interessante eu poder fazer dessa maneira, dessa terceira maneira. Mas a questão não é interessante. É possível? Esse caso pode ser tratado com alinhadores em Office? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar o STL do paciente, que é aquele primeiro arquivo, né? Eu vou falar sobre ele um pouquinho na frente, que mandamos o paciente escanear, isso vai gerar um modelo STL, e num programa, eu tenho vários programas gratuitos que eu vou te indicar,
você vai simplesmente jogar os modelos e girar e vai ajudar a tomar posição. Porque quando a gente faz a fotografia, muitas vezes a foto fica no ângulo diagonal. Mas quando eu coloco no programa, eu consigo ver exatamente de perfil. Então, esse caso, a gente está vendo que é um caso de classe 2. Se é um paciente classe 2, ele já não tem indicação para tratar com aparelhos em office, com alinhadores em office. Eu vou precisar de uma empresa que seja mais robusta e tenha um programa com uma inteligência artificial melhor para a gente otimizar. Então, esse caso, por exemplo, eu vou enviar para a Invisalign. Por quê? Porque é um caso que vai dar muita placa. Se ele vai dar muita placa, se eu vou precisar de muitas placas para tratar esse paciente, eu prefiro utilizar um sistema como esse, como o da Invisalign, por exemplo. Então, vocês veem que a foto de cima não está correta. A gente está com a impressão que o paciente é classe 1, mas na verdade ele é uma classe 2. Então, nossa escolha aqui vai ser fazer com Invisalign, porque, por exemplo, se esse caso for uma classe 2 maxilar, nós vamos tratar distalizando todos os dentes. E se eu for distalizar os dentes superiores, já estou falando aí em 48, 50 placas para fazer esse tratamento. E aqui está o planejamento que a gente fez. Nós tratamos ele com Invisalign, ela está tratando ainda, está terminando esse caso, está bem adiantado. Nós estamos nessa fase aí, olha. Ela já está em classe 1 no meu tratamento. Na última consulta ela já estava em classe 1 e nós já estávamos trabalhando a retração dos dentes anteriores. Ok? Então, entenderam essa primeira ideia? Então, na verdade, eu faço um resumo dizendo o seguinte. Os primeiros casos, eu vou trabalhar... eu tenho casos mais graves, melhor dizendo. Eu tenho uma classe 2, uma classe 3, uma mordida aberta grande, uma grande sobremordida. Casos que eu tenho que mesializar muito ou distalizar muito, né? Casos que eu tenho que fazer extração. Por exemplo, quando eu faço casos com extração com alinhador, às vezes dá 60, 70 placas. Então, realmente, esses casos farei com Invisalign. Não, estou respondendo aqui já a pergunta da Juliana. Juliana, para escanear o caso, nós vamos mandar o caso para o Centro de Radiologia. Eles têm um scanner 3D, eles vão fazer esse escaneamento lá, ok? Então, quando você pede a documentação, ela já vem junto as fotos, as radiografias e o escaneamento, mas eu vou mostrar melhor ali na frente. Muito bem. Casos moderados, eu posso tratar com qualquer alinhador, né? Inclusive com Invisalign também, os modelos mais simples, e também posso tratar no in-office, mas eu tenho que saber muito bem selecionar esse caso, ok? E nós temos os casos que já são mais para o alinhador in-office mesmo, são casos muito simples. Nós temos, se o caso for muito simples, uma classe 1, casos classe 1 com recidiva, apinhamentos pequenos, diastemas pequenos, giroversões, né? Só que eu vou ser bem sincero com você, a maioria dos pacientes, eles não chegam no consultório preocupado em tratar a classe 2, classe 3, ele está preocupado em tratar os dentes da frente, chamado, que nós chamamos de social six, tratar os dentes que ele usa para se socializar. Pensa comigo, quantos pacientes têm apinhamento? Quantos pacientes adultos têm apinhamento? Quantos têm diastemas, giroversões, problemas anteriores que nesse mundo das selfies ele quer muito resolver? São milhares de pacientes. O que a gente tem percebido é que nós temos milhares de pacientes que apresentam esses tipos de maloclusões, né? Muito bem. Então, vai ter a ver com preço essa decisão, né? Se eu quero gastar, quanto eu vou querer gastar no meu tratamento e quanto o paciente vai querer gastar no tratamento, isso nós vamos abordar com muita calma. Por que a gente tem utilizado muito os alinhadores em office? Porque eles têm muitas vantagens. O custo é menor para o profissional, possibilidade de oferecer para mais pacientes. Então, se o custo é menor, como eu falei, eu tenho muito mais pacientes a serem tratados com ele. O tempo de tratamento, ele é menor, então eu consigo tratar casos em 6 a 8 meses, a maioria desses casos de apinhamento, diastemas, mordidas cruzadas posteriores,
dentes muito vestibularizados. Às vezes o paciente chega com um incisivo só protuído ou extruído. Então é muito fácil da gente fazer isso com alinhador em office. As reposições são mais rápidas. Por quê? Porque se eu tiver um laboratório ou se eu tiver em contato direto com o laboratório, se o paciente perdeu o alinhador, eu simplesmente mando um WhatsApp para a empresa de alinhador falando, olha, eu preciso da placa número 18 da paciente X. E aí ela chega muito rapidamente para mim. Nós temos também a chance, né, de produzir em etapas. Isso é muito interessante. Por quê? Porque eu posso simplesmente fazer em sequência. Eu não preciso fazer tudo num dia só. Ou seja, eu posso produzir os aparelhos eu posso pedir ao laboratório, ou produzir, ou pedir ao laboratório, que ele envie o aparelho para mim, o tratamento em etapas. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu vou tratar em 10 meses, mas eu posso pedir os primeiros 6 meses só de tratamento. Por quê? Porque no final desses 6 meses, se eu percebo que o tratamento está indo muito bem, se o paciente está usando bem o aparelho, ótimo. Se eu percebo que esse tratamento não está igual, ele não está tendo o resultado que eu esperava, eu posso parar, fazer um novo escaneamento e fazer um novo pedido ao laboratório. Qual é a vantagem disso? Que como eu vou pagar por placa, se eu pedir todas as placas, vai custar mais. Se eu simplesmente saio de cena, né, e peço mais um pouco de placas, faço uma segunda etapa, eu não vou ter perdas, porque se você pedir 18 meses de tratamento às placas e o tratamento não estiver indo bem, se tiver que fazer um novo escaneamento, você vai ter simplesmente que jogar todas essas placas que você já fez fora, o que é péssimo, não é verdade? Então, nós caminhamos assim. Então, como eu falei no início ali, existe uma curva de aprendizado. Para eu aprender a trabalhar com alinhador, eu tenho que aprender a saber indicar. É claro que toda curva de aprendizado tem os seus riscos, né? Tem muitas coisas envolvidas, mas eu tenho que aprender a selecionar os casos, eu tenho que ver quais casos são contraindicados, eu tenho que saber ver o custo-benefício, vai valer a pena fazer com qual aparelho, com qual empresa, não é? Vai valer a pena tratar esse paciente? Não é? Então, todas essas coisas eu vou ter que aprender. Vou ter que aprender também. Só um minutinho, eu vou voltar aqui. Sim. Então, na questão da indicação, são as 3 coisas que eu tenho que saber. Bem, vamos ver alguns casos para a gente conseguir já começar a imaginar o que é possível tratar. Então, eu gostaria já de explicando o seguinte, essa empresa que está aqui, chamada Sequence, é a nossa empresa, né? É o nosso laboratório. Eu gosto de explicar bem as coisas. Há 4 anos atrás, comecei a trabalhar com alinhadores mais forte. Então, eu já tinha feito 2 credenciamentos na Invisalign, mas com essa evolução, a gente começou a trabalhar mais pesado. Então, eu comprei impressora 3D, comprei um programa caríssimo, né? Os programas eram na faixa de 40 mil. Hoje tem programas que a gente nem precisa comprar, paga só quando usa e num preço bem barato. Mas eu investi muito pesado em programas, impressoras e plastificadoras. Eu montei meu laboratório. Num primeiro momento, eu montei o laboratório na minha casa, no 3º andar, que eu tinha um escritório. E fui trabalhando ali para pegar toda essa expertise. E depois a coisa foi crescendo, eu peguei o laboratório, chamei os professores que trabalham comigo na ortodôntica e chamei para serem sócios do laboratório, e hoje nós somos 8 sócios, né? E o laboratório tomou outro vulto, então hoje a gente tem uma empresa e esse laboratório tem um nome. E todos esses casos que eu vou mostrar aqui foram tratados por
foram feitas no nosso laboratório, que na verdade, é como se fosse uma cooperativa entre os nossos professores, para que todos possam tratar os seus casos. E nós abrimos agora também para que os alunos e qualquer outra pessoa que quiser utilizar o nosso laboratório possa enviar casos, ok? Mas esse é o ponto aí do laboratório. Então a gente vê um caso aí, olha, de apinhamento tratado com 8 placas. Desculpe. 8 placas. 8 placas são 4 meses de tratamento se eu trocar as placas de 15 em 15 dias, né? Então, muitos pacientes têm apinhamentos, muitos pacientes vão querer isso. E como que nós vamos cobrar? Eu vou explicar mais tarde aí como vai ser como que a gente vai viabilizar financeiramente isso aí, ok? Então, nós temos, é muito interessante a gente poder tratar um caso daquele ali. Também tratamos casos de recidiva, que nós temos um premolar girado, os incisivos vestibularizados, o canino girou. Eu queria aproveitar e dizer que eu acho essa contenção péssima, né? Que essa chamada contenção higiênica já caiu, né? Ela não é nem higiênica e ela é uma contenção terrível. Por quê? Porque é muito difícil fabricar essa contenção passivamente. A tendência maior é que se fabrique, que na hora que for fabricar ela fique ativa. É uma contenção que geralmente ela fica ativa. Ela não fica passiva. E aqui está como nós planejamos tratar o paciente. No meio ali está a simulação. E na foto inferior, como que o paciente foi tratado em 5 meses com 10 placas. Okay? Então nós temos aí um alinhamento e a rotação do premolar. Nós podemos tratar casos basicamente de rotação. Desculpa. Então nós temos aqui, olha, uma rotação de um canino superior ali, onde está a seta. E é um caso que a gente fez muito mais que rotação, dá para ver pela forma do arco. Nós fizemos expansões, nós vestibularizamos e lingualizamos dentes. Eu esqueci de colocar quanto tempo foi aí nesse caso. Estou vendo que está faltando um indicador ali, mas são casos tratados em, no máximo 8 meses. Casos de expansão, depende do tanto que nós queremos fazer de expansão. Esse aqui é um caso que eu queria explicar que foram 19 placas, mas na verdade esse paciente aqui não era uma classe 1. Então você trata a classe 2 com 19 placas. Não, era uma classe 2 bem de topo. Então a expansão mesmo, ela pode ser feita sempre nesse período também de 8 meses, só quando a gente faz só a expansão. Diastemas, eu estou acumulando casos de diastemas. Cada dia nós temos mais casos de diastemas, né? Esse aqui é um caso de diastema que foi tratado com 12 placas. É um caso que tinha que ter sido um caso mais do começo, porque o paciente ainda está com 12 placas, ele ainda está com um pouco de sobremordida. Isso não vai acontecer hoje. Vocês vão ver no curso todos os pacientes, né? Nós realmente não precisamos ter essa sobremordida. Com 12 placas ela já estaria bem tratada também, o que vai facilitar o fechamento do diastema, mas eu vou mostrar vários outros casos aí, ok? Bem, casos de biprotrusão, aquele caso que tirou o aparelho fixo, ele ainda precisa melhorar a engrenagem e a biprotrusão. Esse foi 5 placas. Eu vou ficar alternando aqui, chamando de placas de alinhadores e placas, que as duas coisas podem ser feitas. Aqui um casinho de classe 2 muito simples, né? Onde nós tínhamos o incisivo superior lingualizado, o incisivo lateral superior vestibularizado. Nós fizemos um destravamento anterior e protuímos, certo? E, como eu falei, só para a gente ter uma ideia de como nós vamos indicar os nossos casos. Nós temos, então, como a gente tem dito, uma curva de aprendizagem ou de aprendizado, que também vai ter que contemplar saber fazer o diagnóstico muito bem e vamos saber pedir a documentação. A gente vai avaliar tudo, como sempre no diagnóstico, o sorriso. Se você está acostumado a fazer o diagnóstico, como eu, com cefalometria, vou utilizar alguns dados cefalométricos, vou usar análise facial. Vamos usar uma ficha de anamnese muito clara, ela vai ser feita no aplicativo. Então, quando você envia
por exemplo, um caso para o laboratório, você vai preencher, como para qualquer empresa de alinhadores, mas mesmo que você vá fazer todo o processo, você vai precisar disso aí. Respondendo já os colegas aqui no nosso chat, olha, essa é a documentação que nós temos que pedir, né? Modelos digitais, fotografias, radiografias, onde nós pedimos esse kit, esse combo, melhor dizendo, de modelos STL, fotografias e radiografias. Aqui em Niterói, aqui eu estou pagando R$220 por esse kit aí. Normalmente o escaneamento ele está variando muito, mas está na faixa de R$100, o que se paga, e depende do estado. Eu já sei que tem estados como Goiânia, alguns outros estados que o escaneamento já caiu para R$50. Então, para começar a trabalhar com alinhador, eu tenho que comprar um scanner 3D? Sinceramente, não. Nós precisamos só mandar para um centro de radiologia que tem scanner, e a maioria deles tem scanner já hoje. Então, isso é muito importante. Aí está a nossa ficha, né? Que eu vou enviar para vocês, vou enviar o aplicativo durante o curso, né? Como a ficha de diagnóstico. Eu fiz uma ficha de diagnóstico que eu acho que ficou muito prática, porque a ficha já remete ao tratamento. Então, você já vai preenchendo e dizendo como quer tratar cada maloclusão. Não tem uma ficha de diagnóstico e outra de plano de tratamento. Elas estão, as duas juntas aí. Nós vamos, então, utilizar essa ficha. E a terceira parte dessa curva de aprendizado é relacionada ao plano de tratamento. Nós temos os PDFs, um monte de orientação sobre esse plano de tratamento. Nós vamos fazer o setup, vamos trabalhar essa previsibilidade. Você já vai ter que imaginar, já saber o que vai acontecer, o que não vai. Você já vai ter que conhecer os limites, como eu disse, né? Quais casos vai precisar de PR, quanto de PR em cada caso, isso é tudo muito específico. E, na última coisa, aprender a fazer o gerenciamento clínico, né? Eu tenho que saber adaptar os alinhadores, eu tenho que saber construir os attachments, eu tenho que saber fazer os IPRs, eu tenho que saber entender a evolução, né? Avaliar toda a evolução desse tratamento aí. Muito importante, o paciente vem na consulta, eu tenho que saber como vou tratá-lo. Bom, e aí, sabendo tudo isso, eu posso dizer que você vai ter o controle total do tratamento em suas mãos. Eu coloquei esse slide aqui para dizer o seguinte: eu vejo muitos colegas começam a trabalhar com alinhador, não sabem nada de alinhador, e aí mandam o caso para uma empresa fazer o planejamento. O colega faz um planejamento, às vezes, completamente equivocado, e você concorda, e aí vem todas aquelas placas e o tratamento não funciona. Tem visto muito isso acontecer. Porque, dependendo da empresa, quem está do outro lado nem ortodontista não é? Alguém que foi treinado para responder às suas demandas. Como você não soube fazer o planejamento, e como você não soube preencher a ficha, você pode correr um risco muito grande de você gastar, principalmente se você vai pagar por placas, ter um investimento ali nas placas e o tratamento não funcionar. E o pior de todo é você lidar com um paciente que ficou frustrado com o seu tratamento. Então, só tem um jeito da gente ter o controle total do tratamento nas nossas mãos, que é aprender mesmo. Gastar tempo e aprender a fazer todas essas etapas que eu acabei de mostrar para você. Okay? Então, sem dúvida, não dá para começar a tratar achando que só o conhecimento da ortodontia fixa vai resolver. Tudo da ortodontia fixa vai ser muito importante, mas eu não consigo resolver só com aquele conhecimento. Porque aqui são várias etapas, são vários momentos. Então, eu queria caminhar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais a nossa conversa aqui, mostrando para vocês que quando nós resolvemos fazer o alinhador, se eu quero chegar no final desse conhecimento, eu vou ter que ir aprendendo sobre cada uma dessas etapas aí. O americano chama Scan, Plan, Print and Treat, né? Nós chamamos de escanear, planejar,
imprimir e tratar. São as 4 fases dos alinhadores. Muito bem. Primeira coisa, escanear, como eu falei, eu vou pedir, aí está a documentação que a gente pede mais específica, mas já foi falada, vou mandar o paciente escanear. Quando ele faz o escaneamento, ele gera um modelo tridimensional, nós chamamos de arquivo STL, porque é uma linguagem, tudo que é tridimensional é lido como triângulos, né? É uma linguagem de triângulos. E aí dá para a gente ver por que chama linguagem de triângulos. E nós mandamos o paciente escanear, o escaneamento tem que ser muito bem feito. Eu tenho que ter preparado o paciente para o escaneamento, por exemplo, se ele tiver com contenção, eu tenho que retirar a contenção, eu tenho que retirar resinas, levantes, build-ups, né, do paciente. Então, para mandar ele para fazer o escaneamento, eu tenho que ter dado uma olhada com bastante calma, eu tenho que já ter feito uma observação se tem algum cálculo, alguma coisa que possa atrapalhar, não é? Então, a gente vai ter que examinar e ter um primeiro momento com o paciente, mandamos fazer o escaneamento, o paciente faz o escaneamento, e aí, é o que eu falei, olha, não pode ter contenções, porque se escanear com a contenção, dependendo da empresa, não vai conseguir fazer, e pior ainda se você que vai fazer em office. Você vai ter que mandar o paciente escanear de novo. Então, nesse caso aqui, olha, eu tive que mandar o paciente voltar lá, escanear, e mesmo assim, o colega que mandou o caso para a gente ainda deixou resina lá no canino inferior, que dá para a gente ver aqui no escaneamento. Então, o paciente foi para o escaneamento ainda com resina. Agora eu vou ter que fingir que essa resina faz parte do dente, ou ter que mandar escanear pela 3ª vez esse paciente. É complicado. Isso aqui foi escanear com levante, não pode com build-up. Nós temos que tirar o build-up para escanear. Antes de enviar o paciente, então, nós temos que tirar nós vamos ter que preparar o paciente. Bom, na hora de fazer o planejamento chamado setup virtual, nós utilizamos, vou voltar, nós utilizamos vários programas. Nós temos programas, como eu falei, você pode comprar um programa, você pode alugar um programa, ou você pode simplesmente comprar utilizações específicas do programa. Então, por exemplo, hoje é possível eu pagar $20 para usar um programa e gerar os meus modelos através disso. E se eu gero os modelos, eu já posso mandar direto para o laboratório ou terminar essas etapas, fazer impressão e plastificação. Então, tudo começa, né, a partir do momento que eu quero fazer o setup, que eu acho vital. Eu tenho nossos cursos de especialização hoje, nós estamos aumentando a cada dia a quantidade de setups virtuais. Os alunos sentam, hoje vamos estudar um paciente classe 1 com apinhamento. Então, eles jogam o escaneamento no programa e eles vão aprender a tratar. Então, eles vão fazer todas as correções ali. Por quê? Porque mesmo que eu vá fazer com um aparelho fixo, eu consigo ver como ficaria. Então, se você aprende a trabalhar com setup virtual, você tem um ganho enorme, porque você já começa vendo como o tratamento vai ficar. É muito importante, e principalmente se eu quero tratar com os alinhadores. Ok? Então, nós temos aqui, estou só mostrando como fazer o setup. Ali eu tenho uma linha que é o arco do paciente, que me serve como referência. Me serve também como referência vertical, então nós queremos posicionar melhor esse incisivo lateral. No caso aqui, utilizando o Artiform, que é um ótimo programa, nós estamos fazendo a correção. É interessante, olha, é tudo muito rápido, muito intuitivo. Simplesmente eu clico no dente e uso essas barras, a verde, essa vermelha e a lilás para corrigir o dente, olha. Então é muito bacana. Eu brinco com os doutores dizendo que isso é simplesmente um videogame de dentista. Aqueles que adoram jogos, né, no computador, é muito bacana de fazer, porque você vai fazendo várias sinapses, né? Você vai falando, opa, peraí, eu vou girar um pouquinho mais. É muito interessante, tá? Então eu queria te incentivar a realmente aprender a trabalhar com setup virtual.
Nós vamos, no nosso curso, sempre, às terças-feiras, nós vamos ter os nossos encontros, sexta-feira, 8 horas da noite, durante todo o curso. Então, você comprou o curso, você vai assistindo por etapas e cada encontro nosso vai ser para fazer realmente um atendimento a você, né? Nós vamos conseguir vir tirando dúvidas, como nós fizemos no primeiro curso. Eu sempre aproveito nesses encontros para fazer um setup virtual junto. Então, você já fez sozinho, você tem tudo gravado, você já aprendeu qual é o programa, mas fazer junto também é muito bacana. Então, nós aproveitamos esses nossos encontros para fazer esses setups e, como eu falei, cada vez mais. No curso, nós vamos usar mais o Blue Sky Bio, porque ele é mais barato, ele é de graça praticamente, e nós vamos poder fazer as simulações muito facilmente nele. Eu acho um programa espetacular. Ele tem muitas informações. Essa tabela do lado direito aí tem inúmeras coisas nela. São muitos itens, são muitas ferramentas. Essa é a palavra que eu estava buscando aqui, né? Nós temos muitas ferramentas. Então, nós vamos aprender a trabalhar com cada ferramenta. E, como eu falei, é um processo de aprendizagem que nós vamos estar cada dia aprendendo mais. Depois que você aprende a trabalhar com as ferramentas, joga o caso ali e vamos. É bem tranquilo. Muito bem. Nós temos aqui também já um casinho que eu gostaria de mostrar. Um caso muito simples, porque nós temos que começar com os casos simples. Então, esse caso era um caso simplesmente que o paciente tinha um apinhamento inferior. E nós vamos... Aqui está a nossa ficha, uma parte dela acima, já mostrando a você o seguinte. Eu posso trabalhar corrigindo o apinhamento, expandindo para corrigir esse apinhamento. Eu posso expandir, posso pro-inclinar, vou voltar, posso protruir ou fazer o IPR. Observe que eu estou chamando de pro-inclinar e protruir. Por quê? Ao contrário do aparelho fixo, com alinhador, eu posso escolher se eu vou fazer uma inclinação vestibulolingual ali ou se eu vou caminhar de corpo, não é? Então, é muito mais fácil da gente tomar essas decisões. Se eu expandir, eu não vou precisar fazer desgaste interproximal. Mas se eu não quiser expandir, eu vou fazer um pouquinho mais de desgaste. Então, são decisões que nós vamos tomar. Nesse caso aí, eu fiz uma opção de expandir para tratar, para não precisar fazer um desgaste. Então, nós jogamos no programa e aqui já é um outro programa que eu também só estou aproveitando para mostrar. Nesse programa, nós fizemos a simulação. Muito bem. E aqui eu só estou aproveitando, gente, para que vocês vejam vários tipos de ferramenta, tá? Então, a gente observa ali agora a ferramenta, por exemplo, estou medindo a distância intercanina do paciente, para me dar como uma referência se eu devo expandir ou não, quanto que eu precisaria de expansão. Eu vou fazendo uma análise de tudo. Eu posso usar, tem câmeras para comparar, eu posso tirar a gengiva e trabalhar só com os dentes, eu posso colocar raiz nos dentes para trabalhar com eles, eu posso apertar essa ferramenta aí, olha, para eu vejo o tamanho de cada dente para tomar a decisão se eu vou fazer desgaste interproximais ou não, que às vezes você olha o tamanho, tem uma discrepância de tamanho, então eu simplesmente entro ali e corrijo isso. Muito bem. Então aqui a gente fez o setup. Eu sempre faço um sobretratamento no setup, ou seja, eu quero girar um dente, o dente está girado para lingual, eu vou sobretratar, eu não vou colocar ele só na posição, eu vou fazer um sobretratamento girando ele mais para vestibular.
Então, voltando, eu estava dizendo o seguinte, que os programas são muito interessantes, não é? Então, nós temos muitas possibilidades aqui na hora de realmente resolvermos essas questões aí, de corrigir os giros. Nós temos, quanto mais caro o programa, infelizmente é assim, mais recurso e mais ferramenta. Mas com um programa simples também nós conseguimos fazer. Ok, então vamos caminhando. Aí a gente está vendo, olha, que dá para marcar um plano oclusal, né? São muitas ferramentas. A partir do momento que nós fizemos o setup, agora nós temos já tudo pronto para a gente gerar esse modelo 3D que vocês estão vendo aí. O modelo 3D, eu consigo observar em todos os planos, eu faço todos os cortes necessários. Normalmente a gente corta ele fininho para gastar menos resina na hora da impressão. Ele nunca vai desse tamanho, nessa altura toda. A gente cortaria abaixo aí, no meio dessa marca que vocês podem ver. E nós aí geramos toda a sequência de tratamento do paciente. Então vamos dizer que são 8 placas, nós vamos tratá-lo com 8 placas. Se nós vamos tratar os pacientes com 8 placas, nós podemos aqui começar a preparar esse modelo para a gente fazer a plastificação. Então nós vamos pegar aquelas 8 placas ali e nós vamos continuar o nosso trabalho. Observem vocês que na placa 10, que é a última, nós fizemos um sobretratamento, o lateral está girado para lingual. Olha que coisa interessante. O lateral, ele acabou girado para lingual. Por quê? Porque é um sobretratamento. Olha lá. Qual era o problema inicial dele? Vamos ver nessa imagem aqui, olha. Nós olhamos lá o dente 32, ele estava girado, e nós fizemos a correção desse sivo lateral e terminamos ao contrário, para fazer o chamado sobretratamento. Ok? Então na boca vai ficar assim? Não. Quando ele chegar na posição dele, nós já vamos não vamos utilizar a próxima placa. Mas se ele tiver com dificuldade de se posicionar, nós vamos sobretratar. A gente já tem uma placa preparada para o sobretratamento. Aqui, após fazermos essa etapa, nós podemos também colocar a base. Isso aí vai depender. Se eu vou trabalhar com o modelo deitado ou se eu vou trabalhar com esse modelo em pé. Ou seja, se a impressora vai imprimir deitado ou se vai imprimir em pé. Se os modelos vão ser impressos na vertical, eu vou precisar colocar essa base que você está vendo ali. E aí depende da impressora, nós temos tamanhos de mesa diferentes. Então, a impressora que eu mais utilizo hoje, nela é possível imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse caso, está com 9 modelos impressos na vertical, mas depende muito do tamanho da boca do paciente. Se meu paciente tem uma boca menor, e a maioria dos pacientes são mulheres, têm bocas menores, nós conseguimos colocar mais modelos na hora da impressão. Ok? Muito bem. E aí, voltando no que nós estávamos falando, se eu for realmente continuar o processo no laboratório, né, nós vamos partir agora para a impressão, se eu tiver um laboratório próprio. Se eu não tiver um laboratório próprio, eu vou sair dessa segunda etapa e simplesmente vou enviar esses modelos para um laboratório fazer impressão para mim. Agora, se eu quiser, eu continuo, se eu tiver comprado já a impressora, e faço tudo no meu consultório. Eu queria mostrar rapidamente algumas maneiras de fazer isso no consultório. Essa é uma pequena impressora. Essas impressoras já estão num preço muito acessível mesmo. Com R$2.000 nós compramos uma já no Brasil. E eu queria explicar como é que funciona a impressora. Nós temos a mesa de impressão
temos o tanque de resina e temos a resina. Então, nós enchemos o tanque de resina até onde é delimitado. Então, vamos ver o filme. Colocamos a resina no tanque. E depois nós assistimos a cabeça de impressão descendo e subindo, descendo e subindo. Então, na verdade, esses modelos vão ser impressos naquela parte superior ali que está se movimentando. Embaixo do tanque, o tanque tem um fundo transparente, eu tenho um projetor projetando cada camada que vai ser impressa. Então, é interessante que no visor aqui da impressora, nós vamos ver, a impressora, o modelo já está aparecendo ali, foi feito um modelo deitado, olha. 36 minutos que levou para fazer essa impressão. Você tem que tirar, é bom a sua auxiliar aprender a fazer isso, é claro. Tirar o modelo, olha lá, tem 2 modelos impressos. Então, vamos dizer, 15 minutos para cada modelo em média, aí nesse caso. E aí, tem que tirar a resina, depois você tem que tirar o modelo, você tem que tirar da resina, remover o modelo da mesa de impressão, colocar no álcool isopropílico, deixar ele de banho no álcool isopropílico. E aí tem outras etapas, tem laboratórios que tem, e é barato isso aqui no Brasil hoje, um equipamento para fazer toda a cura da resina, né? Ou deixar o modelo no sol. E a partir desse momento nós temos nosso modelo pronto e vamos plastificar. Beleza. Então o próximo passo agora é fazer a plastificação dos modelos. Então, nós vamos ver aqueles 8 modelos que nós estávamos vendo. Eles já estão prontos e agora nós vamos usar uma plastificadora. Existem plastificadoras de todos os preços. Essa é uma plastificadora totalmente digital que eu gosto muito. Existem placas de várias espessuras e vários preços também, né? Tem placas como essa da Floresta Dente, que eu considero a melhor que tem, que vem muito bem acondicionada, ela tem uma durabilidade muito boa, né? Mas tem várias outras no mercado. E a partir desse momento, nós vamos tratar o nosso paciente. E aí eu vou mostrar esse mesmo casinho, olha como é que ele foi tratado. Foi tratado em 10 etapas, né? Fizemos todo esse tratamento, não todo, mas a rotação do premolar, o giro do lateral, a correção do apinhamento inferior em 5 meses de tratamento. Eu acho bastante razoável. Então, esse é o processo, esses são os processos, ok? Agora eu queria falar um pouquinho sobre como que você vai trazer isso para o seu consultório. Como que você vai tornar o alinhador uma realidade no seu consultório. Então, o alinhador, ele é muito vantajoso para nós, por quê? Porque, primeiro, o tempo de trabalho com o paciente é muito curto. Então, se eu mando, por exemplo, para um laboratório fazer toda a parte mais trabalhosa, o atendimento é muito rápido, porque o atendimento vai ser dar a placa para o paciente, aí no caso já o alinhador, dou o alinhador para o paciente, ensino ele a utilizar, faço a attachment, faço os IPRs, se tiver IPR para ser feito, e aí, a partir daí, todas as consultas são só monitorar para ver se o caso está caminhando conforme o planejamento virtual. Então, a gente ganha muito tempo, né? Primeiro que não precisa ser feito mensalmente, as consultas não são mensais, elas normalmente são bimensais. Segundo que não vai ter bracket caindo, não vai estar quebrando, não vai machucar paciente. Nós não temos as emergências tão grandes. As emergências podem acontecer. O paciente perdeu o alinhador. Nós mandamos um WhatsApp para a empresa, ela imprime outro e já envia para o paciente. Então, assim, é um trabalho realmente muito mais confortável para nós. Uma outra vantagem é que o ganho financeiro é muito maior do que com o aparelho convencional. Eu tenho algumas estratégias de venda e de como fazer isso funcionar. Então, nós conseguimos, principalmente com o alinhador em office, nós derrubamos muito o preço que eu vou gastar para fazer o alinhador.
e o preço do alinhador ainda está muito caro no Brasil. Então, nós temos aí uma diferença nessas duas coisas. Ou seja, se eu pago pouco e se eu consigo cobrar muito, é claro que isso depende do consultório, depende da onde você está inserido, depende da sua clientela, mas na pior das hipóteses, nós ganhamos o dobro do que um aparelho ortodôntico convencional nos daria. Então, isso é muito bom. Outra coisa muito importante é que se você sabe trabalhar com os alinhadores, você tem um diferencial competitivo, ou seja, você vai conseguir atender um número de pacientes muito melhor, muito maior, né? Fazer uma clientela mais VIP, é mais fácil atingir clientes de alto nível com esse tipo de aparelho, porque o alinhador é imbatível na questão estética e de conforto também, não é comparação. Mas o mais importante, que eu acho também que nós temos que levar em consideração nesse momento, é que você ganha em qualidade de vida, porque você trabalha menos e ganha mais. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa. Claro que para a gente ter uma qualidade de vida melhor, eu tenho que me esforçar muito para depois a gente ter o prazer de experimentar essa melhora de qualidade de vida. O que é o seu esforço? É fazer o curso, é estudar, é aprender. E nós estamos aqui prontos a guiar você nesse caminho, ok? Então, o nosso curso, ele fala sobre todas as etapas desse aprendizado, né? Primeiro módulo, nós vamos te ensinar a fazer indicação e contraindicação, vamos ver a previsibilidade, vamos aprender a fazer os attachments, vamos aprender a fazer o attachment no computador, no modelo virtual, né? Inserir os attachments, tem vários tipos, nós temos que saber qual usamos em cada maloclusão. Nós vamos aprender os limites, e é o que eu falei, qual é a melhor maneira de aprender os limites? Você vendo os meus limites. Os nossos limites da minha equipe. Então, vocês vão simplesmente ver, isso deu para tratar, isso foi muito bem, esse aqui já tem um pouco mais de limitação. Muito bem. No módulo 2, nós vamos aprender a biomecânica dos alinhadores, qual a espessura da placa, qual a taxa de movimento, né? Quanto tempo que ele vai usar, vai trocar de alinhador, de quanto em quanto tempo. Vai aprender a fazer a ficha do planejamento, vamos aprender a fazer o planejamento. Então, se eu vou tratar um apinhamento, qual é o melhor caminho? Se eu vou tratar uma sobremordida, uma mordida aberta, mordida cruzada, então nós vamos aprender a fazer esse planejamento. Vamos fazer o primeiro caso já do setup virtual. Nós vamos fazer junto um setup já de um paciente. Você vai baixar no seu computador o programa e vocês vão ter todo o nosso tutorial. E nessa parte das terças-feiras, a nossa tutoria na terça-feira, todas as terças-feiras, a partir das 8 horas, nós vamos estar fazendo novos planejamentos e dando tudo que você precisa de assessoria. No módulo 3, nós vamos aprender a fazer mais um setup virtual e aí vamos aprender os detalhes desse setup, que são a hierarquia. Qual movimento eu faço primeiro? Como é que eu evito as colisões para que um dente consiga passar pelo outro? Como eu faço o estagiamento? Quantos estágios? Quantas placas vão dar? E nós vamos, nessa terceiro módulo, mergulhar e ver muitos casos tratados e entender como cada um deles foram tratados. E no quarto módulo, nós já vamos para a parte mais laboratorial, mas também vamos fechar a questão do gerenciamento clínico. O que eu tenho que ver, como que eu vou comparar o tratamento que eu planejei com o que está acontecendo. E aí vamos aprender sobre as impressoras, termoplastificadoras, para todos aqueles que queiram montar o seu laboratório. E como eu falei, às vezes é uma etapa e depois a outra etapa. Ou seja, primeiro você aprende a tratar qualquer caso com o alinhador, depois você aprende a planejar os casos com o alinhador e depois você aprende a fazer o alinhador. Muito bem. O nosso curso tem alguns bônus que você vai receber. Primeiro, esse curso prático, aprender a usar os programas. Aperta aqui, gira ali, aperta esse botão. Os tutoriais são muito detalhados e as aulas ao vivo de tutoria vão ser muito detalhadas, né? Essa mentoria ou tutoria que vai acontecer, nós vamos dar ela por 2 meses. Então, todas as terças-feiras,
por 2 meses você vai estar conosco ao vivo. O curso vai estar disponível por 1 ano, então é o que eu falei, a gente vai passando por etapas de aprendizagem e você pode sempre contar com o curso ali disponível para você. E você vai também estar no nosso clube de ortodontia digital, que é, na verdade, uma sala de bate-papo onde nós vamos, um vai ajudando o outro, as respostas e perguntas aparecem e vamos respondendo como realmente um clube. Vocês vão receber vários PDFs detalhados. Por exemplo, o PDF de attachment, ele mostra assim, para instruir o attachment é esse, para distalizar aquele, muitos plano de tratamento detalhado, como se fosse um livro, só que ele vem em PDF, né? Para facilitar, e eles são aplicados no curso, vocês vão recebendo, conforme os módulos vão andando, a gente vai fazendo isso de uma maneira didática. E, por último aqui, quanto seria o investimento que você teria que fazer para fazer o curso com a gente? Existem 2 maneiras de fazer o curso. O preço normal dele é R$ 997, você pode pagar em 3 vezes. Mas se você fizer até segunda-feira, nosso carrinho já vai estar aberto a partir de hoje, na nossa página, que está aqui abaixo, você pode pagar R$ 10 de R$ 79,70, isso até segunda-feira, nessa segunda-feira próxima agora, dia 1º de março. Então, é um curso com investimento bem razoável, eu acredito. E o mais importante de tudo, nós estamos aqui para realmente te ensinar a fazer o alinhador. Então, o máximo que nós podemos terminar aqui dizendo: venha com a gente, nós estamos aqui preparados, como na primeira turma, a realmente preparar e capacitar você a trabalhar com qualquer alinhador a partir desse momento, ok? No mais, eu me despeço para você, dizendo muito obrigado pela sua participação e obrigado pelo seu interesse, e vamos conversando juntos a partir de agora no nosso chat. Um abraço.